Título: Capítulo 1: O esquecimento de nomes próprios. Agora inicia-se o texto. Na edição da Manusschrift für Psychiatrie und Neurologie de 1898, publiquei um pequeno artigo sob o título, abre aspas, O Mecanismo Psíquico do Esquecimento, fecha aspas. Freud, 1898b, cujo conteúdo recapitulei aqui e tomarei como ponto de partida para discussão mais ampla. Nele, apliquei a análise psicológica ao frequente caso do esquecimento temporário de nomes próprios, explorando um exemplo altamente sugestivo extraído de minha auto-observação. E cheguei à conclusão de que essa situação específica, abre parênteses, reconhecidamente comum e sem muita importância prática, fecha parênteses, em que uma função psíquica, travessão, a memória, travessão, se recusa a funcionar, admite uma explicação de muito maior alcance do que a valorização usual que se dá ao fenômeno. A menos que eu esteja muito enganado, um psicólogo a quem se pedisse para explicar a razão por que em tantas ocasiões deixa de nos ocorrer um nome próprio que pensamos conhecer perfeitamente, se contentaria em responder que os nomes próprios sucumbem mais facilmente ao processo do esquecimento do que outros conteúdos da memória. Ele apresentaria razões plausíveis para essa preferência dada aos nomes próprios, mas não suspeitaria que quaisquer outras condições desempenhassem um papel em tais ocorrências. Minha preocupação com o fenômeno do esquecimento temporário de nomes nasceu da observação de certas características que podem ser reconhecidas com bastante clareza. Em alguns casos individuais, embora na verdade não em todos, trata-se dos casos em que o nome não só é esquecido, como também erroneamente lembrado. Em nosso afã de recuperar o nome perdido, outros, travessão, nomes substitutos, travessão, nos vem à consciência, reconhecemos de imediato que são incorretos, mas eles insistem em retornar e se impõem com grande persistência. O processo que deveria levar à reprodução do nome perdido foi, por assim dizer, deslocado e por isso conduziu a um substituto incorreto. Minha hipótese é que esse deslocamento não está entregue a uma escolha psíquica arbitrária, mas segue vias previsíveis que obedecem a leis. Em outras palavras, suspeito que o nome ou os nomes substitutos ligam-se de maneira averiguável com o nome perdido. E espero, se tiver êxito em demonstrar essa ligação, poder esclarecer as circunstâncias em que ocorre o
esquecimento de nomes. O nome que tentei lembrar em vão no exemplo escolhido para análise em 1898 foi o do artista que pintou os afrescos magníficos das, abre aspas, 4 últimas coisas, fecha aspas, na Catedral de Orvieto. Em vez do nome que eu procurava, travessão, Signorelli, travessão, impunha-se a mim os nomes de 2 outros pintores, travessão, Botticelli, ou é Botticelli, acredito que seja Botticelli, e Boltrafio, travessão. Embora fosse imediata e decisivamente rejeitados por meu juízo como incorretos, ao ser informado por outra pessoa do nome correto, reconheci-o prontamente sem hesitação. A investigação das influências e das vias associativas pelas quais a reprodução do nome assim se havia deslocado de Signorelli para Botticelli e Boltrafio levou aos seguintes resultados. A razão por que o nome Signorelli foi esquecido não deve ser procurada numa peculiaridade do próprio nome, nem em qualquer característica psicológica do contexto em que ele se inseriu. O nome esquecido era-me tão familiar quanto um dos nomes substitutos, travessão, Botticelli, travessão, e muito mais familiar do que o outro nome substituto, travessão, Boltrafio, travessão, sobre cujo portador eu mal sabia dar outra informação senão a de que pertencia à escola de Milão. Além disso, o contexto em que o nome fora esquecido me parecia inofensivo e não me trouxe maiores esclarecimentos. Eu viajava em companhia de um estranho, indo de Ragusa, na Dalmácia, para um lugar na Herzegovina. Nossa conversa voltou-se para o assunto das viagens pela Itália e perguntei a meu companheiro de viagem se ele já estivera em Orvieto e se vira ali os famosos afrescos pintados por reticências. O esquecimento do nome só foi esclarecido quando me lembrei do assunto que estávamos discutindo pouco antes e revelou ser um caso de perturbação do novo tema emergente pelo tema que o antecedeu. Pouco antes de perguntar a meu companheiro de viagem se ele já estivera em Orvieto, conversávamos sobre os costumes dos turcos que vivem na Bósnia e na Herzegovina. Eu lhe havia contado o que ouvira de um colega que trabalhou em meio a essas pessoas, travessão, que elas costumam ter grande confiança no médico e total resignação ao destino. Quando se é obrigado a lhes dizer que nada pode ser feito por um doente, respondem, abre aspas, Herr, entre colchetes, Senhor, o que se há de dizer? Se fosse possível salvá-lo, sei que o Senhor o teria salvo. Fecha aspas. Nessas frases encontramos pela primeira vez as palavras e nomes Bósnia, Herzegovinae, Her, que podem ser inseridas numa sequência associativa entre Signorelli, Botticelli,
ou Botticelli, e Boutráfio. C. Suponho que essa sequência de pensamentos sobre os costumes dos turcos na Bósnia, etc., adquiriu a capacidade de perturbar o pensamento subsequente, por eu ter afastado a atenção dela antes que fosse concluída. De fato, lembro-me de ter querido contar uma segunda anedota, que em minha memória estava próxima da primeira. Esses turcos conferem ao gozo sexual um valor maior que o de qualquer outra coisa, e na eventualidade de distúrbios caem em um desespero que contrasta estranhamente com uma resignação ante a ameaça de morte. Certa vez, um dos pacientes de meu colega lhe disse, abre aspas, sabe, Her, quando isso acaba, a vida não tem nenhum valor, fecha aspas. Suprimi a comunicação desse traço característico por não querer tocar nesse tema numa conversa com um estranho. Mas fiz algo mais, também desviei minha atenção da continuação dos pensamentos que poderiam ter me surgido a partir do tema, abre aspas, morte e sexualidade, fecha aspas. Naquela ocasião eu ainda estava sob a influência de uma notícia que me chegara algumas semanas antes, durante uma breve estada em Trafoi. Um paciente a quem eu me havia dedicado muito pusera fim à sua vida por causa de um distúrbio sexual incurável. Tenho certeza de que esse triste acontecimento e tudo o que se relacionava com ele não me vieram à lembrança consciente durante essa viagem à Herzegovina, mas a semelhança entre Trafoi e Boutráfio força-me a supor que essa reminiscência, apesar de minha atenção ter sido deliberadamente desviada disso, passou a atuar em mim na época, entre colchetes, da conversa. D. Já não me é possível considerar o esquecimento do nome Signorelli como um evento casual. Sou forçado a reconhecer a influência de um motivo nesse processo. Foi um motivo que fez com que eu me interrompesse na comunicação de meus pensamentos, abre parênteses, a respeito dos costumes dos turcos, etc., fecha parênteses. E foi um motivo que, além disso, influenciou-me a impedir que se concretizassem em mim os pensamentos ligados a eles, que tinham levado a notícia recebida em Trafoi. Eu queria, portanto, esquecer algo, havia recalcado algo. É verdade que não queria esquecer o nome do artista de Orvieto, mas sim outra coisa, travessão. Essa outra coisa, contudo, conseguiu situar-se numa conexão associativa com seu nome, tanto que meu ato de vontade errou o alvo e esqueci uma coisa contra minha vontade. Quando queria esquecer intencionalmente a outra, a aversão ao recordar dirigia-se contra um dos conteúdos. Esqueci uma coisa contra minha vontade quando queria esquecer intencionalmente a outra.
A aversão ao recordar dirigia-se contra um dos conteúdos, a incapacidade de lembrar surgiu no outro. Obviamente, o caso seria mais simples se a aversão e a incapacidade de lembrar estivessem com o mesmo conteúdo. Além disso, os nomes substitutos já não me parecem tão inteiramente injustificados como antes da elucidação do assunto. Por uma espécie de compromisso, eles me lembram tanto aquilo que eu queria esquecer quanto o que queria recordar, e me indicam que minha intenção de esquecer algo não foi nem um êxito completo, nem um fracasso total. E muito notável é a natureza do enlace que se estabeleceu entre o nome perdido e o tema recalcado, abre parênteses, o tema da morte e sexualidade, etc., em que apareceram os nomes Bósnia, Herzegovina e Trafoi, fecha parênteses. O diagrama esquemático que agora intercalo e que foi extraído do artigo de 1898 visa a dar uma imagem clara desse enlace. O nome Signorelli foi dividido em duas partes. Um dos pares de sílabas entre parênteses L e LLI, ressurge inalterado num dos nomes substitutos, enquanto o outro, através da tradução de Signor para Her, adquiriu numerosas e variadas relações com os nomes contidos no tema recalcado, mas por esse motivo não ficou disponível para a reprodução consciente. Agora Freud dispõe uma figura que, se eu explicasse assim verbalmente, ficaria muito confuso, mas de uma maneira geral, Signorelli associa-se a Herzegovina e Bósnia, e Signorelli também se associa a Her, que se há de fazer, etc. Her, que se há de fazer, se associa a morte e sexualidade, que se liga a representações recalcadas, e de representações recalcadas se liga a Trafoi, e de Trafoi se associa a Boitráfio. Agora, retornando àquela parte que eu disse, Herzegovina e Bósnia, dali surge outra associação. O Bó de Bósnia se liga a Botticelli e também se liga o Bó de Bósnia a Boitráfio, que se liga a Trafoi. Prosseguindo no texto, seu substituto para Signor foi criado como se tivesse havido um deslocamento ao longo da conexão de nomes Herzegovina e Bósnia, sem qualquer consideração ao sentido ou aos limites acústicos das sílabas. Assim, os nomes foram tratados nesse processo como os pictogramas de uma frase destinada a se transformar num enigma figurado, entre parênteses, ou rebus, de todo o curso de acontecimentos que por tais caminhos produziu. Em vez do nome Signorelli, os nomes substitutos, nenhuma informação foi dada à consciência.
À primeira vista, parece impossível descobrir qualquer relação entre o tema em que ocorreu o nome Signorelli e o tema recalcado que o precedeu no tempo, salvo por esse retorno das mesmas sílabas, abre parênteses, ou melhor, sequências de letras, fecha parênteses. Talvez não seja demais assinalar que as condições que os psicólogos presumem ser necessárias para reproduzir e para esquecer por eles buscadas em certas relações e predisposições, não são incompatíveis com a explicação precedente. Tudo o que fizemos em certos casos foi acrescentar um motivo aos fatores reconhecidos desde longa data como capazes de promover o esquecimento de um nome. Ademais, elucidamos o mecanismo da ilusão de memória. Também em nosso caso, essas predisposições são indispensáveis para possibilitar ao elemento recalcado apoderar-se por associação do nome esquecido, arrastando-o consigo para o recalcamento. No caso de outro nome com condições mais favoráveis de reprodução, isso talvez não acontecesse. Com efeito, é provável que o elemento suprimido sempre lute por prevalecer em algum outro lugar, mas só tenha êxito quando depara com condições favoráveis. Em outras ocasiões, a supressão sobrevém em qualquer perturbação funcional, ou, como podemos dizer com razão, sem qualquer sintoma. As condições necessárias para se esquecer um nome, quando o esquecimento é acompanhado de ilusão de memória, podem ser resumidas da seguinte maneira: 1. Certa predisposição para esquecer o nome. 2. Um processo de supressão realizado pouco antes. 3. A possibilidade de se estabelecer uma associação externa entre o nome em questão e o elemento previamente suprimido. É provável que não devamos superestimar a dificuldade de satisfazer esta última condição, de vez que, levando em conta os requisitos mínimos esperados desse tipo de associação, é possível estabelecê-la na grande maioria dos casos. Entretanto, existe a questão mais profunda de saber se tal associação externa pode realmente ser condição suficiente para que o elemento recalcado perturbe a reprodução do nome perdido, travessão. Se não haveria necessidade de alguma ligação mais íntima entre os dois temas. Numa consideração superficial, tenderíamos a rejeitar esta última exigência e a aceitar como suficiente a contiguidade temporal entre ambos, mesmo com conteúdos completamente diferentes. Numa investigação aprofundada, porém, descobre-se com frequência cada vez maior
que os dois elementos enlaçados por uma associação externa, abre parênteses, o elemento recalcado e o novo, fecha parênteses, possuem também alguma ligação de conteúdo com efeito. Tal ligação é demonstrável no exemplo de Signorelli. O valor do conhecimento que adquirimos ao analisar o exemplo de Signorelli depende, é claro, de querermos declará-lo um caso típico ou uma ocorrência isolada. Devo, pois, afirmar que o esquecimento de nomes, acompanhado por uma ilusão de memória, abre colchetes, Epinnerungstanschung, fecha colchetes, ocorre com frequência incomum, tal como o esclarecemos no caso de Signorelli. Quase todas as vezes em que pude observar esse fenômeno em mim mesmo, pude também explicá-lo da maneira descrita acima, ou seja, como motivado pelo recalcamento. Devo ainda chamar a atenção para outra consideração que confirma a natureza típica de nossa análise. Penso não haver justificativa para se fazer uma separação teórica entre os casos em que o esquecimento de nomes é acompanhado por ilusão de memória e outros em que não ocorrem nomes substitutos incorretos. Esses nomes substitutos surgem espontaneamente em alguns casos, noutros nos quais não afloraram espontaneamente, pode-se obrigá-los a emergir mediante um esforço da atenção. E eles exibem então com o elemento recalcado e com o nome ausente a mesma relação que teriam caso tivessem aparecido espontaneamente. Dois fatores parecem decisivos para trazer à consciência os nomes substitutos. Primeiro, o esforço da atenção e, segundo, uma condição interna ligada ao material psíquico. Poderíamos buscar esta última na maior ou menor facilidade com que se estabelece a necessária associação externa entre os dois elementos. Assim, boa parte dos casos de esquecimento de nome sem ilusão de memória pode ser acrescentada aos casos em que se formam nomes substitutos, aos quais se aplica o mecanismo do exemplo de Signorelli. No entanto, certamente não ousarei afirmar que todos os casos de esquecimento de nomes devem ser classificados no mesmo grupo. Não há dúvida de que existem exemplos muito mais simples. Penso que teremos enunciado os fatos com suficiente cautela se afirmarmos junto aos casos simples de esquecimento de nomes próprios, existe também um tipo de esquecimento motivado pelo recalque.